E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, a gente não vai ver aqui somente uma partida de xadrez. Hoje, a gente vai ver uma obra de arte, uma pintura, um dos mais inacreditáveis e brilhantes finais da carreira do Magnus Carlsen. Ele que é tido por muitos como o maior gênio da história dos finais. Essa partida foi jogada no ano de 2007 contra o Aronian e vai mostrar pelo menos um pouquinho da grande genialidade, criatividade e compreensão do Magnus nos finais. Então te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos à maravilha que foi essa partida agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o norueguês Magnus Carlsen contra o leão da Armênia. Levou um Aronian e o Magnus começa com ele mesmo. Quem? Cavalo em F3. Nesse dia o Magnus estava super posicional. Ele tá dizendo o seguinte para o Aronian: meu guri, hoje eu não quero bagunça, não quero ataque, quero jogar posicional, quero jogar só um finalzito imortal. O Aronian falou: vamos pro jogo então. Cavalo F6 foi jogado, C4, o Magnus já vai entrando na inglesinha, B6, prepara o fianqueta aqui na ala da dama, o Magnus faz a mesma ideia na ala do rei. G3, C5 controlando um pouco mais o centro, bispo G2, bispo B7 e roque. O Magnus finaliza o desenvolvimento dele, lógico, natural e normal. E6 jogado aqui pelo Aronian traz várias ideias esse lance. Tanto jogar bispo E7 e roque, quanto D5 ganhando espaço no centro, uma ruptura muito típica para as pretas. Segue o desenvolvimento, o Magnus joga aqui cavalo C3, bispo em E7 e torre em E1, com uma ideia bem malandra de jogar E4 para limitar o D5 das pretas. O Aronian não deixa passar em branco essa ideia, ele joga rápido D5 antes que seja tarde demais. Segue então as trocas. C por D5, cavalo por D5 e D4. O norueguês, que não é bobo nem nada, começa a ganhar espaço dele no centro. Seguem as trocações. Cavalo por C3, B por C3 e aqui... Observem que o Magnus quer jogar o lance E4, que cria um super centro de peões para as brancas, super sólido. O Aronian vai limitar essa ideia com uma ideia muito criativa. O Aronian bota o bispo na casa de E4 dizendo: opa, o peão não vai chegar aqui não. Claro, uma ideia muito criativa de defesa, mas aqui o Magnus vai expulsar o bispo com todas as forças. Ele joga cavalo em E5, já querendo arrancar esse bispo daí. O Aronian, que não tem escolhas, faz bispo por G2, rei por G2, roque e agora E4. O norueguês está feliz. Conseguiu o centro que ele tanto queria. Foi jogado então dama C8, já liberando a casa de D8 aqui para a torre e tá lá. O Magnus fala: eu tava brincando. Bum! Dama em G4, já bota a dama lá na cara do rei das pretas, já tá ameaçando uns bispo H6, o Aronian já vai defendendo. Já defendeu a casa de G7 agora com bispo em F6, também traz a ameaça de dobrar aqui os peões no centro do Magnus Carlsen, além de eliminar o cavalo, que é uma peça forte. O Magnus volta, não tem problema, cavalo em F3. Rei H8, descravando, saindo do tema aqui da cravada, caso viesse bispo em H6, e agora H4, o Magnus ganha espaço na ala do rei. O Aronian nesse momento ainda não desenvolveu o cavalo de B8, então ele joga o cavalo em C6. O Magnus ainda não desenvolveu o bispo de C1, joga o bispo em G5 e agora vem a troca. C por D4, e aqui cuidado, hein? O Magnus não pode retomar o peão, porque senão bispo por e ele vai ficar com um peão a menos. Isso é um perigo. Então o que ele faz? Elimina o bispo primeiro, G por F6 e agora ele toma em D4 e chegamos nessa posição muito interessante, onde o Aronian tem um rei muito mais exposto e o Magnus tem uma dama super ativa. O que o Aronian faz? Ele joga E5. E ele fala: tu não queria jogar um final? Propõe a troca das damas. O Magnus falou: é isso que eu queria. Dama por C8, torre de A por C8, D5 e cavalo A5. E chegamos nesse final, que é muito rico, de difícil avaliação, onde as brancas têm um peão passado e protegido. E aqui o norueguês vai mostrar uma visão e um entendimento dessa fase do jogo que é escandaloso. Para muitos, o Magnus é o melhor jogador de finais da história do xadrez. Ele joga aqui o lance H5. Bom, até aqui é muito compreensível, uma ideia posicional lógica. Ele quer jogar cavalo H4 e botar o cavalo em F5. Lógico, o Aronian tanto vai começar a defender isso. Ele joga cavalo C4 para botar o cavalo em D6 e controlar F5. Seguiu. Cavalo H4, cavalo D6, e agora o Magnus não consegue ainda jogar o cavalo F5, ele joga H6, outro lance muito interessante, tira a casa de G7 do rei, o rei das pretas já tem temas de mate lá pela oitava fileira. O Aronian nesse momento chama o russo, que russo? Dobrovsky, torre C3. O Aronian claramente quer dobrar aqui na coluna C, o Magnus não pode deixar, ele joga torre C1, torre C8, torre por C3 e chegamos nesse final, onde o Magnus aqui vai jogar um lance que é um absurdo. Tem que ter uma compreensão de finais e especificamente dessa posição muito profundo para jogar o lance que o Magnus vai fazer aqui. Que lance é esse, Rafaelzinho? Cavalo em F5. Esse lance é de uma genialidade inacreditável. É o lance número 1 do Stockfish para essa posição. Mas, Rafael, por que esse lance é tão difícil de ser feito? Pelo seguinte, o Aronian tomou o cavalo,
peão por, e observe que o Magnus dobra os peões na coluna F, ou seja, piora a posição dele. Tem ainda o peão passado, mas agora o peão já não é mais defendido. Parece que só tem problemas com o cavalo em F5. Mas aqui, o que o Magnus viu é algo além do alcance. Observem um detalhe. O Aronia não jogou esse lance, tá? Ele não pode jogar a torre D3 para pegar em D5, senão perde. Se jogar a torre D3, e isso o Magnus já tinha visto, tem torre C1 e a partida acabou. Não tem mais como defender o mate, por conta da coluna C, que é muito importante que as pretas continuem vigiando. Então, depois dessa tomada de peão aqui em F5, o Aronia joga rápido aqui o lance rei G8, querendo tirar o rei dos temas de mate para poder jogar a torre D3 e tomar esse peãozinho. Só que aqui o Magnus, de novo, teve uma visão além do alcance. Ele aqui teve uma capacidade de abstração fenomenal. Rafael, o que é isso, capacidade de abstração? Então, é a capacidade que tu tem de ver aonde as tuas peças ficariam na melhor casa possível, sem levar em consideração as respostas do adversário. Então o Magnus viu aqui que a torre dele ficaria muito bem na casa de G7, e é possível colocar a torre nessa casa, fazendo torre E4, torre G4 e torre G7. Mas a questão é, por que, Rafael, por que a torre fica tão bem aqui? Porque além de tu estar dando um cheque, tu faz com que o rei das pretas tome uma decisão, escolher entre o peão de H7 e o peão de F7. É um dilema muito grave para as pretas. E o Magnus joga esse plano. Ele joga aqui torre em E4. O Aronia, então, ele joga rei em F8 para sair de qualquer tema de cheque. Torre G4 foi jogado. E aqui o Aronia vai para o lance mais forte da posição. Ele volta a torre para C7 para controlar o peão de F. E tá lá. Torre em G7 e tá caindo o peão de H7. O problema aqui que o Aronia devia estar levando em consideração é que, tudo bem, a torre do Magnus vai ganhar o peãozinho, mas em contrapartida, a torre do Magnus está fora de jogo. Tá lá na casa de G7, ou seja, a ala da dama é toda das pretas. O Aronia joga aqui o lance B5. Qual que é o plano dele? Jogar A5, B4, A4, B3 e promover um peão. A torre do Magnus está fora do jogo. O Magnus aqui joga então torre por H7. E aqui, o lance que o Aronia gostaria de fazer é o lance A5. Ele não jogou esse lance, tá? Porque esse lance perde agora, porque o torre por H7 do Magnus traz uma ameaça, que é a seguinte: jogar torre H8, o rei não tem a casa de G7, se sair o rei por E7, então eu jogo H7, tiro a torre e promovo o peão. Então é uma ameaça que não pode ser negligenciada. Então nesse momento, depois de torre por H7, o Aronia não pode jogar o A5, e ele joga então o lance mais forçado, rei G8. Tocou a torre tem que ser defendida, torre G7, rei H8 e chegamos nessa posição, de novo, posição dramática da partida. O rei do Aronia tá absolutamente fora de jogo, a torre do Magnus está lá trancadinha em G7, só que aqui o Magnus ele ainda tem um trunfo na manga que ele já tinha visto lá atrás para que essa torre em G7 funcionasse. D6 é o lance dele. Bom, agora foi jogado torre em D7 e observem que a torre do Aronia fica escrava da defesa de F7 e também do peão de D6. O rei tá fora de jogo, a torre tá escrava, o Magnus aqui, ele vai mostrar o quanto é simples, talvez, né, entre aspas, jogar um final como esse. O plano do Magnus é jogar rei F3, rei E4, rei D5, rei C6, tocar a torre e avançar o peão e ganhar o final. É simples assim jogar xadrez? Bom, o norueguês parece estar dizendo que sim. Mas olha que profundidade tu chegar à conclusão disso. Nesse momento, o Magnus joga aqui o lance rei F3. E vocês devem estar se perguntando, tá, calma lá, Rafael. Mas o que acontece se o Aronia simplesmente tomar em D6? Deixa cair F7, não tem problema. Então, não foi o lance jogado na partida, mas se entrar nessa linha, perde. Porque aqui o Magnus faria torre por F7, e depois de um lance como A5, ainda querendo criar o tema do peão passado, então rei G4, e o plano das brancas é muito simples, leva o rei para G6 e vários temas de mate aqui. Então a partida não teria como ser jogada dessa forma, senão acaba. Então depois do lance rei F3 do Magnus, o Aronia não tomou em D6. A torre está realmente escrava da defesa do peão e do peão de F7. Seguiu então B4, o Aronia segue disparando, quer jogar A5, quer jogar A4, quer criar um peão passado. Seguiu agora rei em E4 e aqui ameaçou rei D5, rei C6, o Aronia que teve que ir a all-in, apostou tudo, ele tomou em D6. Já que o rei está afastado agora da casa de G4, né? Torre por F7 foi jogada, agora ameaça tomar em A7. O Aronia joga aqui o lance torre em A6, defende o peão, segue defendendo aqui o ponto de F6. E nesse momento, o Magnus aqui ele se dá conta de um detalhe. Opa, antes o meu peão passado escravizava a torre das pretas. O que o Magnus quer fazer? Ele vai criar mais um peão passado, de novo, para escravizar a torre do Aronia. Como, Rafael, ele jogou G4, olha que lance. A ideia é clara, ele quer jogar G5 e passar o peão de F, olha que loucura. Nesse momento, o Aronia aqui ele não pode, tá, tomar aqui o peão de A2, não foi o lance jogado, porque senão ele perde a partida também, porque agora o Magnus faz torre por F6 aqui,
joga G5, G4, tá caindo tudo e muitos peões em cima da cabeça do rei das pretas, que tá trancado lá no cantinho, vários temas de mate. Então não pode jogar isso. Depois de G4, foi jogado aqui rei G8. Opa, agora o Aronia tá soltando o rei dele. Só que o Magnus tinha um tático aqui já preparado pra esse caso, que é o fortíssimo H7. Olha que lance. E agora ele deu cheque, o rei não pode tomar a torre, senão eu promovo e ganho a partida. O rei volta para casa de H8 e G5. E nessa posição o Aronia fez F por G5. E observem aqui que o Magnus criou o peão passado que ele queria. De novo, esse peão vai escravizar a torre das pretas. E depois do lance F6, o Aronia abandonou essa partida, que é uma partida genial, uma partida que pode entrar de longe em qualquer livro de finais, uma partida muito incrível do Magnus Carlsen. Mas Rafael, por que ele abandonou? O que está acontecendo? O plano do Magnus nessa posição, que fez o abandono do Aronia, é o seguinte: rei F5, rei G6 e mate. É isso que ele tá mostrando aqui. A posição toda sempre funciona. Se o Aronia jogar o lance mais forte aqui, que seria a torre C6, então rei F5, torre C8, rei G6, e agora nessa posição, se as pretas seguem o plano de criar um peão passado, já que defenderam a oitava, por exemplo, A5, então agora o Magnus tem um plano muito fácil aqui, que é tirar a torre da frente do peão e avançar o peão de F. Olha lá, torre em E7, A4, e aqui ainda tem que ter um refinamento, porque se jogar F7 direto, ainda tá tomando uns cheques aqui, e o rei vai ter que vir pra trás. Então aqui tem que jogar torre em E6, B3, passando o peão, e agora F7 e a partida acaba aqui. Porque agora eu ameaço o mate, né, com torre em E8. Olha que partida! Se jogar o lance B2, então torre E8, torre por, e aqui matas com tomates, a partida acaba. Então é muito incrível a compreensão do Magnus num final como esse, de jogar o cavalo em F5, permitindo a dobrada dos peões, isolando o peão dele e mesmo assim tudo funcionar. E olha a precisão da partida, pessoal. Uma partida que o Magnus fez 99.2 contra 98.3 do Aronia. Os dois jogaram muito bem. Vocês estão vendo que tá dando aí um erro do Magnus Carlsen, que foi o C por D4 lá no meio jogo, nem é no final. O Stockfish gostaria mais de dama F4, apertando em F6, mas tá lá, um final perfeito do norueguês. Respondam aí embaixo, na tua opinião, quem é o melhor jogador de finais da história do xadrez? Tô curioso pra saber, hein? Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!